dia a todos. Mais uma vez, eu quero agradecer ao Valovi, ele já tem um tempo que ele pede, né, para a gente estar organizando para fazer essa abordagem. Eu acho que o melhor momento é agora, porque a gente já tem mais ou menos o que vai vir de problemas, eu sou bem claro, em relação aos aposentados, servidores e muito mais para os aposentados. Essa palestra é a mesma que eu dei na CCJ, só para vocês terem uma ideia. Eu fui chamado às pressas para falar penúltimo dia da análise da reforma no Senado, na CCJ. Os números chamaram tanta atenção que o Tasso Gereissati, o Paulo Paim, falou assim: Luiz, se repete essa palestra no dia seguinte. Eu falei sem apresentação. Então, basicamente, é a palestra que eu apresentei no Senado, tanto na CCJ como na Comissão de Direitos Humanos, acrescentado do impacto específico de vocês, quanto é que vai ser a perda de renda. Não tem nem escapatória. Tá? Eu não estou botando o impacto do PAS-BC. Isso já está demitido nunca, né? Conformado, sim. Nem conformados somos. Estamos ainda engasgados com esse tema. Vou ver aqui. Gente, quando a gente vai falar, quando a gente pensa em política pública, no Brasil, algumas diretrizes devem ser levadas em consideração sempre. A dignidade da pessoa humana. Isso é artigo constitucional. É premissa da Constituição. A gente é o primado do trabalho. A gente valoriza o trabalho. E há muito tempo, e a gente tem um mantra de respeito ao contrato. Se a gente lembrar, em 2002 ou 2003, o Lula só foi eleito quando fez aquela carta aos brasileiros dizendo que ia respeitar os contratos. Então, dignidade da pessoa humana, primado do trabalho e respeito aos contratos são premissas para você montar política de Estado. Nenhuma está sendo obedecida nessa reforma. Você não respeita a dignidade da pessoa humana, você não respeita os contratos estabelecidos com o servidor público, com seus servidores, e você não prima o trabalho, você escraviza, transforma quase trabalho forçado. Tá certo? Na lógica de condução do processo. O que a gente tem que olhar? Quando a gente vê uma paisagem, alguma coisa, depende do ângulo que tá. Vira e mexe, sai na internet, aquelas fotos bonitas, aí vai tirar de longo, é uma montagem, né? Então, basicamente, o que a gente tem? Qual o problema, grande problema? Nós temos um orçamento de 1,4 trilhão de reais, uma carga tributária de 32,5, não cresceu porque nós temos 600 bilhões de desonerações, a lei orçamentária está caindo para 338, e uma folga fiscal, aqui não é 0,6 não, que é 6%, de 90 bilhões. Não há margem de manobra. Tá certo? Porque nós temos um Estado que tem excesso de gastos obrigatórios. Ponto. Se eu tenho uma casa, nós temos casa, a gente administra o nosso orçamento, eu não posso mexer só no orçamento que eu vou de táxi, de Uber. O resto é fixo. E se tiver alguma queda da receita? Então, isso tem que ser colocado, você tem que olhar a floresta para saber. Previdência é uma dessas árvores dessa floresta. Então, qual é a lógica? Dependendo do foco de quem está analisando o processo como um todo, está olhando uma visão só, um ângulo só. E as maiores despesas do orçamento é previdência, o serviço da dívida e pessoal. Por que estão batendo na previdência? Porque é um gasto elevado na visão fiscal. Por que pessoal? Porque é um gasto elevado. Serviço da dívida, ninguém vai questionar o serviço da dívida, gente. Senão eu fecho crédito, fecho meu crediário. O agiota não me empresta, não paguei, você não tem, você não renova, você não faz. Então, o que a gente pode atacar, o que está sendo alvo de ataque, são previdência e pessoal. Reforma da previdência, reforma administrativa e o serviço da dívida, você vai atuar na sequência numa reforma tributária sequencial.
Dito isso, onde é que está a mágica escondida? Onde é que a reforma da Previdência atua de tal forma? Por que a reforma é unânime entre governadores e prefeitos? Independente do partido, há apoio. Perda de capacidade de investimento. Por quê? Porque não tem um movimento organizado contra. Nenhum ente da federação, eu sou contra. Não, porque vai liberar dinheiro mesmo. Vai liberar e a gente vai ver. Quem vai pagar a conta de todos os desmandos? De todos os governos, sem exceção, e o não atendimento aos normativos atuais será o próprio segurado. Cara, uma pessoa se vira. Eu, como Estado, não quero mais cuidar disso não. Fiz cagada, não fiz a gestão correta, a conta é sua. É igual o filho pede o carro emprestado e bate. Ô pai, desculpa. Então, peraí, o prejuízo é seu, você vai pagar? Bota no orçamento. E você cria mecanismos de sustentabilidade fiscal previdenciária. Você deixa de falar de sustentabilidade atuarial, sustentabilidade econômica, fiscal, é possível uma sustentabilidade fiscal. Eu tenho que tirar esse peso das costas do Estado brasileiro. Ponto. O que não está escrito na reforma? Né? Porque a gente bateu muito no que era a reforma, o que está lá dentro. Eu me preocupei com o que não está escrito. Eu participei do governo de transição na área de Previdência. Quem coordenou o grupo de Previdência foi o ministro, hoje ministro da Educação, o Abrão Weintraub. É um cara que entende de Estado, é um cara que entende de atuária. O que está escondido? Eles botaram e falaram assim, nós vamos botar bodes na sala. E o que interessa vai passar. E esse é exatamente o que eles pensaram. O pessoal foi em cima dos bodes e deixou o que era importante passar. Tá? Desobrigação da quarta parte do ente federado. Está aqui uma grande mudança, está aqui. Porque hoje diz o seguinte, para cada real que o ativo paga de previdência, o governo paga 2. A reforma acaba com isso. A reforma agora está dizendo lá que é 1:1. Eita. Não é 1:2? Não, não é 1:2. Porque o que diz que é 1:2 é a Lei 10.887 e está sendo referendada a 9.717. Que é 1:1. Então, e é até. Manutenção da paridade. O que era um mantra para vocês é o veneno de vocês hoje. E eu vou dizer por quê. Aí vocês inventaram a alíquota extraordinária para dar essa sustentabilidade fiscal. Alteração das regras de proventos e alteração das regras de elegibilidade. Vamos ver cada um por si. O que não está sendo dito? Congelamento e perda da capacidade de compra dos aposentados de hoje. Empobrecimento líquido e certo. Por que vai ser um congelamento? Quem é que está aqui que recebe por paridade? Só para ter noção. Todos. Não tem nenhum que não paridade. Então eu vou contar uma história triste. Vocês vão receber aumento quando o ativo receber aumento. Desde 2013, os servidores da União entram pelo teto. Só contribui até 5 mil e pouco. 5.800. 6 mil. 6 mil. Ele já sabe quanto que ele vai aposentar. Esse corpo de profissionais vai querer receber aumento de salário ou verbas indenizatórias? Porque tem isenção tributária e isenção previdenciária. O ativo vai ter aumento de renda. O que passa para o aposentado? 0. Aí a preocupação, Luiz, você está exagerando, porque a gente pode transferir. Não pode, porque o governo foi esperto, lá na própria reforma está dizendo, é proibida a remuneração de aposentados e pensionistas com verbas que não sejam previdenciárias. Então, se eu criar uma indenização, uma produtividade, uma verba específica, constitucionalmente não vai ser tratada
transferida uma parte, um pedaço para os aposentados. Vocês vão depender da boa vontade dos ativos. E pela experiência que o sinal já tem, você sabe quando é que vocês vão ter boa vontade dos novos? Virar um pouco o meu primeiro. Não só do sinal, o pessoal da 1711 lá atrás Já fez isso. já sofreu isso. Depois, nós temos um conjunto de ações jurídicas que a gente vai tomar para tentar amenizar isso, mas vamos deixar isso ainda. Então você vai ter uma redução efetiva do poder de compra. Você vai ter uma redução efetiva do poder de compra. Então esse é o futuro. As pessoas lutaram tanto por paridade e a paridade vai matar. Desobrigação da quarta parte do ente federado. O ente federado pode deixar de fazer contribuição para a manutenção e sustentabilidade do regime próprio de previdência social. Hoje é de 1 para 2, para cada real do servidor, o ente deve alocar 2. Com a reforma já cai de 1 para 1. Basta seguir a intenção de exoneração da folha, contribuição do empregador para a aposentadoria do trabalhador do regime geral de previdência social. Recriação da famigerada CPMF. Não é a proposta do Guedes? Vamos desonerar a folha? Por que ele vai desonerar a folha só da iniciativa privada? Porque ele já está desonerando a folha dos entes. Tá? Então ele vai implementar a forma de fazer pelo CPMF, que é uma questionada. Hoje, aí que todo mundo fala, nós precisamos botar dinheiro na caixa, não, a gente não está botando. Porque hoje a União paga 22%, o servidor paga 11%, nós temos 33% da renda de cada servidor entrando para o regime. E eu vou criar uma alíquota progressiva e começa com 14%. É 1 para 1. 14 mais 14, 28. Eu estou aprovando uma reforma que reduz a receita de 28 a 33. Tem 5 pontos percentuais. 33 para 28. É, isso. 33 para 28, obrigado. 33 para 28. Ô Luiz, ninguém olhou isso não, ninguém olhou isso. Porque o pessoal estava preocupado com a idade, com o valor do PPC, do trabalhador rural. Pode passar. No regime de repartição simples, hoje são necessários 3 ativos para pagar um aposentado. 33%, né? Eu gero 99%, eu consigo pagar um aposentado na mesma relação. Então, eu precisava de uma relação de 3 ativos para um aposentado. Com o regime de previdência complementar, a partir de 2013, a minha relação sobe de 5 para 1. Se a responsabilidade da 1 passa de 1 para 1, a relação é de 10 para 1. Eu preciso de 10 ativos para pagar um aposentado. Se tira a responsabilidade da União, porque pode ir até 1, se mudar a legislação, aí é 14 para 1. Sabe qual é a proporção hoje? 1,07 para 1. O sistema está deficitário financeiramente mesmo. Tá certo? A manutenção da paridade, eu chamo de vaca sagrada de servidor público, garantido e progressivo generalizado. Foi aquilo que eu falei. Brigaram tanto por paridade, brigaram tanto por paridade. E quem destruiu a paridade foi o governo Lula. A forma, né? A base. Paridade ou não paridade? Qual a diferença? Quem não aposentou com paridade recebe o valor de reposição da inflação, porque a Constituição diz manutenção do poder de compra. Mas vocês optaram pela regra de, não, eu vou receber, eu vou fazer uma aposta na bolsa. Quando o ativo ganhar aumento, eu ganho aumento. Só que o governo está falando, eu só vou transferir aquilo que for aumento de salário. Aí o ativo não interessa mais ser de salário. Aumento de salário. Então, estão 97 mil servidores já vinculados ao regime de previdência complementar. Eu tenho 5 anos, 14% da força de trabalho da União vinculado ao RPC. Mais 15 anos eu tenho o quê? 80%? 70%? É aquilo que eu falei, não confunda aumento de salário com aumento de renda, porque os ativos terão aumento de renda. Eles não terão aumento de salário. Vocês dependem de aumento de salário para ter a atualização na renda de vocês.
prevalecimento das verbas indenizatórias, vedação de recebimento de verbas não previdenciadas por parte dos aposentados pensionistas. Só para fazer um estudozinho aqui, imagina que em 2005, eu fiz essa simulação, essa pessoa aqui aposentou com... Isso aqui é o salário médio do servidor público geral. Isso aqui aposentou com integral. Isso aqui proporcional. 2.377, 2.971. Em 2019, ó, 2024, só um com a reposição da inflação. Você tem a reposição da inflação. E a outra com os aumentos concedidos. Isso aqui está me dizendo que os servidores ativos tiveram perda frente à inflação. Todo mundo sabe que é morrosômetro, né? Todo mundo sabe. Então isso está de cara. Hoje, por incrível que pareça, a pessoa que aposentou proporcional, ela ganha mais nominalmente que o cara que aposentou de forma integral. Já ganha mais. Mas ele só manteve o poder de renda, porque ele continua, se fosse olhar, menor. A alíquota extraordinária. Essa é o absurdo dos absurdos dos absurdos. Instrumento de regime de capitalização para aplicar em regime de repartição simples. Alteração e modificação de conceito, instrumento correto para regime errado. Quando você faz a alíquota extraordinária, eu posso falar que minha mãe é do Apostados. Então ela está sofrendo uma alíquota extraordinária de 38%. 38%. Extraordinário. Para bancar durante 12 anos o rombo de um ano. Eu já avisei para ela que teve rombo de novo. Nossa. Não, é desesperadora a situação. Aí eu falei assim, gente, como é que vocês estão aplicando uma lógica de regime de capitalização para um regime de repartição simples? São coisas diferentes. Aí o cara me mostrou assim, Luiz, o problema do nosso Congresso é que eles aprovam as leis e não leem. A Lei de Diretrizes Orçamentárias da União, desde 2005, diz que o regime próprio da União deve ser tratado como regime de capitalização. Tanto que foi criado um fundo que nunca botaram dinheiro nele, mas sempre deve. Então, juridicamente, é um ato jurídico perfeito. Foi aprovado as leis desde 2005. Não é que ninguém sabia, estava lá, ninguém questionou. Né? Ninguém pode alegar os que se viram tudo a lei. Não, e foi aprovado, Entendeu? A lei de orçamentários, eu estou fazendo um trabalho com o Banco Central, por sinal, ela mostra que a União não paga. Vocês pagam a previdência de vocês, a União bota a parte da parte do aposentado. Só vocês pagam, a União não paga os dois. Aumenta, não. Resumindo, o déficit deve ser arcado pelos segurados e patrocinadores em até 20 anos. Qual foi o déficit do regime para este ano, 2019, previsto? Desde 2016, uma briga que eu tinha muito, e o governo fez, ele se separou dos servidores públicos federais e dos militares. Finalmente caiu a ficha que militar não tem previdência. Então o nosso déficit de 89 bi caiu para 43 bi. A alíquota extraordinária diz o seguinte, que foi aprovado: não pode haver saldo negativo financeiro no final do exercício. Pô, mas está faltando 46 bi. O que faz? Rateia com todo mundo. Vocês vão ser chamados para pagar. Aí vai ser criada uma lei para vocês pagarem essa conta. Ah, mas pode dividir em até 20 anos. Tudo bem, vou dividir em 20 anos, mas no ano seguinte tiver déficit novo, estou somando. E no caso de vocês, tem gente contribuindo menos. Então a tendência do déficit é mais gente entrando no sistema e menos gente contribuindo. Qual a tendência do déficit? O déficit fiscal de 46,9 bilhões, se tivesse a alíquota progressiva, cai o déficit para 25 bilhões. Só se fazendo a progressiva. Eu tenho redução de 46%. Eu aplico o extraordinário. Implica que cada segurado deverá ajustar a conta em R$ 1.697,93 por mês, em média. Vocês vão ser chamados a pagar R$ 1.700 todo mês para pagar essa diferença. Tira da sua renda. Pega o seu contra-cheque, fala assim, menos 1.700, dá para essa data ali.
Ou uma alíquota de 5,7. Se aplicar a regra de 1 para 1, a alíquota passa para 8,54. De 8,54 para 22,54. Cenário mais provável. Impacto para a União de apenas 0,54%. Eu falei uma coisa num dos grupos do banco. Eu falei assim, sabe quem vai salvar vocês? A PEC do teto. Como assim, Deus? Como é que a PEC do teto vai me salvar? Por quê? Eu vou contribuir, se eu tiver uma alíquota extraordinária, para a alíquota extraordinária a lei manda 1 para 1. Ela determina. Se eu vou pagar R$ 1.700, a União tem que pagar R$ 1.700. Mas ela tinha que pagar a outra. Não. Para uma alíquota de 6%, peraí, se eu aumento de custo em 6%, em média, eu fiz as contas da quarta alguma coisa. Isso ultrapassa o valor da inflação, não passa? Ela não pode. Então ela aumenta o prazo. Ah, mas isso qual é o impacto para a União? Nenhum. Lembra que caiu de 33 para 28? Ela tem 5 de margem para pagar a alíquota extraordinária. Minha simulação está dando 5,7. 0,7 ela tem margem no orçamento para assumir o aumento de despesa. Porque você, desculpa a palavra, o ferro está vindo em cima do servidor. Entendeu o jogo? Eu cumpro a lei do teto, boto a conta, eu zero déficit da Previdência, boto na conta do servidor público e eu tenho todo o requisito de pagar. Isso porque tem o teto. Se não tivesse o teto, você pode ter certeza que ia chegar a 12, 13% de ajuste. Aqui tem, só para vocês terem uma ideia, aqui é uma evolução percentual perfeitorial do regime próprio. A força de trabalho aumentou 14%. Servidores ativos. O salário aumentou 71%. O peso da remuneração. E o déficit, 170%. O que aconteceu para ter um aumento tão absurdo desse? Aqui, ó, criação do FUNPRESP. Todo o impacto atuarial que na aprovação da lei já disse que é assumido pelo Tesouro, botaram aqui na conta. Esqueceram que essa conta era ser assumida pelo Tesouro de forma integral. Se a gente ficar calado, essa conta vai para cima dos servidores. Vai passar. Então tem uma série de ações que devem ser tomadas. Peraí, qual é o déficit? Como é que eu vou tirar? Essa conta não é minha. A gente paga, mas eu não quero essa conta. Vou pagar a conta justa. Aí é uma outra discussão. Tá? Aposentados com qualidade que já não terão manutenção do poder de compra ainda ajudarão a sustentabilidade do regime próprio com uma alíquota próxima de 8,54%. Eu fiz especificamente para vocês, deu 6,10%. E aí onde está o empobrecimento programado? Sem aumento mais, inflação, alíquota extraordinária. Variação da renda, isso aqui é para vocês. Isso aqui o aposentado, você tem de analista, né? Dos níveis. Você tem uma renda atual de quem recebe 19, tem uma renda líquida de 19 mil, já tirando CPSS e imposto de renda. Com a renda nova, que vem CPSS progressivo, a alíquota extraordinária é de 6,10 e mais imposto de renda, sai de 19 para 17. A perda de 8,46%. De lambuja. Por baixo. Não, é de lambuja, tipo assim, vá nessa tomada. Isso aqui, essa aqui não tem muito a ver com vocês, porque isso aqui é caso de pensão em caso de acidente. Um trabalhador tivesse uma contribuição 5 anos, R$1.000, 5 anos 2.000, 5 anos 3.000, quer dizer, em 15 anos de contribuição sofreu um acidente. Ele teria, pelas regras atuais, 2.153 de renda. Dependendo de como ele encaixa, ele vai ter complementação de salário mínimo. Bom, mas eu tenho 2.150. Não, pode ser 2.960. Então,
E algumas coisas, isso aqui é o quadro geral. Mas a gente tem uma mania no Brasil de discutir de forma maniqueísta. A gente questiona a árvore no meio da floresta, a gente não olha no texto todo. Então, quando você faz de forma maniqueísta, o outro interlocutor que tem outra visão, simplesmente te ignora. A gente vê pelos embates que a gente está sofrendo. Tá certo? Então você tem que botar alguma coisa. Fixe-se mais, portanto deve trabalhar mais. Os ativos não podem, eu quero aposentar. Peraí, aposentar baseado em quê? A Previc já tem 150 aposentados ou pensionistas que passaram a barreira dos 100 anos. A tabela atuarial usada pela Previc é uma tabela atuarial estabelecida em 1949. O regime, gente, não se sustenta, não dá. Qual é a lógica de fazer isso? Ambientes insalubres, isso aqui foi uma discussão muito forte na CCJ, no Senado, inclusive, foi fruto de uma emenda supressiva. Trabalho insalubre não tem que ter idade mínima, é tempo de exposição. Aí o que vai? Você tem um discurso bonitinho, aí vem um grupo de públicos, mesmo um grupo de advogados que defendem isso, chega lá, mas o servidor pode continuar trabalhando, ele só quer ganhar aposentadoria. Peraí, se o ambiente é insalubre e você está doente, você está tutelado pelo Estado, você está proibido de trabalhar. Aí você ganha na justiça trabalhista faz justiça social. Aí o que vai? Não, a quantidade de pessoas que aposentaram por ambientes insalubres e estão no mercado de trabalho, você acha que eles não têm esses dados? 62% das pessoas que se aposentaram em condições de saúde estão trabalhando. Então quer dizer que o sistema não é correto. Porque a pessoa continua trabalhando, então peraí, tem alguma coisa errada. Por que estão alterando as normas regulamentares do trabalho? Porque elas não estão selecionando para quem precisa. O regime de trabalho no serviço público é estanque. Impede o crescimento pessoal. A ideia da reforma administrativa, que foi discutida na época do governo de transição, é criar quatro carreiras só. 4. Médico, magistratura, área de apoio e carreira típica de Estado. Porque quem é médico tem que ser médico. Aí você pode transitar, você faz o concurso, o modelo mais basicamente o modelo da ANAP francesa, né? Você migra e você trabalha de forma. Isso é o ANAP para o gestor. Você faz uma carreira muito baixa, o início muito baixo, e bota 35 padrões, para o cara chegar lá em cima e com escadinha. Você tem que fazer progressão. Você tem 1000 vagas embaixo, tem 15 em cima. Você vai cortando. Qualquer empresa trabalha desse jeito. Então você hoje se aposenta porque a pessoa não é readaptada para a função, porque não pode fazer transposição, não pode. Você cria amarras aqui. E isso tem que ser colocado em jogo, senão, porque a carreira de apoio, não é o caso de vocês, a carreira de apoio vai ser terceirizada. Esquece concurso público para médico, esquece concurso público para enfermeiro, esquece concurso público para a universidade. Esquece. Por quê? Porque eu preciso trazer gente do mercado, eu preciso trazer gente que sabe, eu não posso ficar amarrado. Você tem problemas sérios, carreira de regime especial, professores e policiais, por que a reforma é tão importante para isso? Municípios, 75%, 74% da folha de pagamento de aposentados são professoras. Professoras, esse dado os municípios têm, que não é questionado, em torno de 18, elas trabalham em torno de sala de aula de 18 anos. Eu falo isso que minha esposa é professora. 18 anos. E a expectativa de vida de uma professora é diferente de uma outra servidora? O Estado vai tirar dinheiro de onde para pagar? Policial, a mesma coisa. A ideia é, você vai trabalhar como professor. Você vai trabalhar como policial. Terminou o tempo, você está fora e vai fazer outra coisa. No serviço público. Entendeu? Isso tem que ser discutido. Porque senão a conta vai sempre vir nos aposentados. A gente tem que abrir o leque de discussão.
Só para ter uma ideia, em Roma o tempo de serviço para obter uma aposentadoria era de 30 anos. A gente está falando de 2.000 anos atrás. Mais de 2.000 anos atrás. Na Rússia, para você aposentar como servidor do imperador, você tinha que ter 35 anos, 1.700. E a gente está brigando para ter 35 anos de serviço 250 anos depois? Tem alguma coisa que está... Ah, a gente usa mais o trabalhador rural do Nordeste. Tá, o trabalhador rural do Nordeste vai. Ah, a gente tem um problema da reforma trabalhista, foi uma porcaria. Nós tiramos o jabuti, o Paulo Bahia falou isso para mim, tiramos o jabuti da reforma da liberdade econômica para o trabalho domingo. Eu falei, eu concordo. É um absurdo trabalhar domingo, mas eu acho que tem que ter para todo mundo. O cinema não pode funcionar, teatro não pode funcionar, restaurante não pode funcionar. Porque tem trabalhadores, esse trabalhador não pode ter o mesmo direito. Não, Luiz, mas indústria. Então fala que na indústria não pode. Não dá para um discurso de hipocrisia, gente. Não dá para um discurso maniqueísta. Porque se a gente ficar com um discurso maniqueísta, nós vamos ser atropelados como servidor público. A gente tem que botar todas as cartas na mesa. Na defesa de interesses corporativos, sacrificamos o Brasil como Estado. Por que que os deputados e senadores estão todo mundo quietinho? Por que que o Sindilege baixou a bola na reforma? Porque eles já acertaram, porque a lei permite fazer segregação de massa. Eles vão criar um grupo, uma previdência dentro do regime próprio só para eles. Aí vai ter a alíquota, eles vão fazer de tal forma que não tem alíquota extraordinária, fazer regime ó. A conta está sendo cobrada de quem não pode se defender. São vocês. São os aposentados. Aposentado vai para a rua? Aposentado para trabalho? É uma proposta, né? Vamos todos voltar a trabalhar. Já pensou? Vamos pagar para a gente não voltar, não. Gente, era esse perfil que eu queria dar a situação. Contribuía sobre. Era 11%. Ah, isso aí, foi bom ter colocado. E diz o seguinte: na prática, ela acabou com a. Você pegar a alíquota progressiva para os aposentados, que aplica, tem uma diferençazinha, tá, gente? Ele diz que vocês são tributados acima do teto do regime geral. Mas a montagem da alíquota é considerando o salário todo. Só vai aplicar em cima do que ultrapassar. Tá certo? Por isso que tem a diferença de 27, cai para 20 para você fazer a base. Esse é o ponto. Mas diz o seguinte: a alíquota extraordinária, você só resguarda o valor de um salário mínimo. Não é acima do. Tá certo? Então você tem uma discussão muito grande, a gente tem que ter uma discussão muito grande do que era, e isso está sendo feito no sinal, isso eu posso dizer de forma muito clara, que você não está trabalhando, eu estou na equipe da Thaís Riedel, a gente está trabalhando junto, para falar o seguinte: tudo bem, essa é a regra, mas vamos organizar a regra, vamos organizar. Até 93, a aposentadoria do servidor público era premial, não tinha contribuição. Eu não posso pagar essa conta. Contribuição é zero, eu não posso agora você me botar o servidor que trabalhou, aposentou em 91, 93, 90, né? Proporcional, isso é a conta do tesouro. Quem teve FUNPRESP, a parte do FUNPRESP tem que ser alocada. Já tem a lei orçamentária ali. A gente tem que brigar para isso. A gente tem simulações dizendo que entrou de 94 para cá, a conta é estável. Quem entrou depois de 2013, a conta é maravilhosamente superavitária. Só tirar a aposentadoria dos parlamentares. É irrisório! Irrisório! O pessoal briga no detalhe. Você sabe quanto é que o pessoal bate muito em anistiado? Sabe quanto é que custa o anistiado? Não. Custa 120 milhões. Por um orçamento de 180 bi? O que é 120 milhões? Você pode questionar a moralidade ou a imoralidade do ato. Sabe quanto é que custa do aposentado de parlamentares? Não bate 12% de toda a despesa de aposentado no legislativo. Então, a gente está falando assim, você está questionando, vamos cobrar de grande fortuna. Gente, o que é grande fortuna? A gente não vai ter ninguém. É discurso, não é prático. Porque a proposta que está tendo aqui, tem perda financeira de imposto de renda. A nova reforma previdenciária tem perda fiscal, financeira. Peraí, o que você está... Não, meu filho, o que interessa é o seguinte: é que o sistema não vai mais ficar deficitário, eu vou passar com o cara que recebe dinheiro. Ninguém falou nada.
Luiz, mas não tem aqui, foi se alegado a questão da vedação do confisco na discussão? Quem é confisco? Porque as alíquotas de imposto de renda, mais a alíquota das contribuições extraordinárias, mais a alíquota que vai ser elevada, não supera muito o que seria razoável de ser exigido do servidor público. Vamos lá, você tá trabalhando, a gente está trabalhando com conceitos extremamente, misturando conceitos objetivos com subjetivos. Tá certo? Você tem uma base, por isso que eu falei, você tem uma base jurídica, um ato jurídico perfeito, que a lei extraordinária já é ato regulamentado desde 2001, com lei complementar, sem haver questionamento na justiça sobre a aplicação de lei extraordinária. Está aí a Postales, está aí a Petros. Aí eu levantei a questão, peraí, mas aqui é regime de repartição civil. Falou, Luiz, desde 2005. Aí vocês lembram de quem era o governante em 2005, né? Para a gente não botar as coisas nos seus devidos lugares. Ninguém pensa na gente. 2005, estão lá dizendo que eu trato isso como regime fiscal, regime de capitalização. Repete. Mas ele é compulsório. Não. Não é compulsório. Aí é obrigatório, aí você tem uma situação. Aí eu venho uma contribuição, qual é o grande mote? Que a gente tem um Supremo que é uma, desculpa, é uma bosta. Né? Que, aí tem um mote seguinte situação. Eu estou te mantendo a renda. A contribuição é extraordinária, é temporária. É para pagar em 20 anos. Aí você vai dizer assim, eu não posso comprometer os alimentos. É a tese. Aí para caracterizar como fisco. Aí você vai ter que desenvolver uma tese. Sim. Aí vai ter que, não, estou falando, vai ter que ter uma tese muito bem feita para tentar isso. Aí você acha que o governo federal, eu estou fazendo a simulação da alíquota extraordinária, eu vou publicar um artigo com relação a isso. Da alíquota extraordinária, o impacto dele no déficit primário. Você está dando em torno de 0,6 a 0,7 do PIB. Você acha que algum governante vai permitir que isso seja questionado, tratado como confisco? Eu estou falando de todos os prefeitos, de todos os estados. Eu estou falando que o Supremo não é técnico, ele é político. Mas tem expressões que são caras para o Supremo. Por exemplo, o mínimo existencial. Se você tem, por exemplo, uma incidência que vai valer a mais de 50% da renda do aposentado... Sabe qual é a diferença? A gente já navegou nessa linha. Sabe qual é a caracterização de mínimo constitucional que eles estão considerando? Não, salário mínimo não. E eles, gente, a dialética é perfeita. Eles estão usando o estudo do Diese, que sempre colocou qual é o mínimo para a sobrevivência. Eu uso a arma do meu inimigo contra... Ele não está questionando. Ele está dizendo que o mínimo constitucional está na lei, está. Isso está publicado, gente. Para os trabalhadores da iniciativa privada é 1.380. É o mínimo para você garantir a sobrevivência. O servidor público é 3.900 e pouco. Ele vai preservar. Não, e ainda tem um problema da questão do Supremo entender que regime jurídico não é direito adquirido. Isso ele já definiu, né? Isso ele já definiu em 2003. Exatamente, não existe... É expectativa de direito. Então a gente está levantando algumas teses para ver como é que faz. Então você tem uma situação, porque a nossa diferença é que nos países sérios, a diferença salarial entre um e outro, né, é pequena. Você tem um tempo de contribuição maior. Mas a Previdência é para garantir, não é para garantir renda, é para garantir sobrevivência. Qual é o sistema de previdência mais regressivo que existe? Alguém sabe? Aquele que favorece os pobres na sua totalidade? O americano. O sistema de previdência americano é o mais regressivo do mundo. Porque você paga 7% sobre a sua renda anual e vai receber o salário mínimo. Não me interessa quanto que você está contribuindo, você está ajudando aquele cara que está recebendo pouco. Eu recebo 1 milhão por ano para pagar 7% de 1 milhão. Eu recebo 10 mil por ano para pagar 7% de 10 mil. Na hora de aposentar, o salário mínimo para todo mundo. Porque eu garanto sobrevivência, não renda. É uma forma de cá. No Brasil, a gente preserva renda.
que isso aí mantém toda a lógica de privilégio, de não sei o quê. Aí a gente tem contrapor que isso não é privilégio, nós pagamos para isso, não sei o quê. Então tem um discurso que tem que ser construído, mas não pode ser um discurso maniqueísta. Porque 6% de movimentação de orçamento, esquece. Todos os estados estão com problemas financeiros. Todos, sem exceção. O DF só não está no regime de ajuste de conta pública porque ele frauda o IPREV. Dito isso pelo próprio presidente do PREV. Contabilidade criativa. Entendeu? Não estou questionando, eu só estou dizendo que o nosso problema é muito maior. Muito maior, porque a gente está discutindo a gente como Estado. Que Estado nós queremos ter? E com esse crescimento que as políticas todas foram definidas com crescimento a 8%. E a gente não foi as políticas definidas, as despesas foram estabelecidas. Se eu tenho uma receita de 8% e manter a despesa crescendo 2%, eu tinha um colchão enorme. Não tinha. E aí? Aí a gente vai entrar num debate interessante que é a eficiência, né? Todo mundo vai que está vindo aí o Pacto Federativo, está vindo. Por que o pessoal está discutindo o Pacto Federativo, gente? Por que está indo a reforma da tributária? O pessoal acha que não vai passar, eu acho que vai passar de roldão, igual a Previdência. Não, vai passar a de questão roldão. da tributária ainda não saiu, porque o pessoal do Tesouro está fazendo lá simulações para saber qual vai ser realmente a arrecadação. Não, a única. Eu tenho acompanhado. A única sacanagem lá, porque o pessoal quer aprovar, mas quer tirar a União do Conselho de Gestor. Os estados determinam para o Brasil todo. Aí, e a Receita deu um pulo desse tamanho. Se vai ser uma alíquota nacional, para que eu preciso da Receita Federal? Estou falando, essa é a pressão deles. Se é um alíquota, o BS, né? Benefício, não sei das quantas, PSE, o Brasil todo, então fisco municipal, estadual, federal, pode usar. Por que eu não sei que o estudante pesado aqui? O federal recebendo o salário que recebe desse jeito. E todos os sistemas sendo automatizado. Eu vou precisar de cara da Receita, mas não para o outro, não foda, Gabriel Mala. Não é? Sem aparecer na TV Record. Sem aparecer na Record ou No programa deles, né? Minha esposa é louca por esse negócio de aeroporto. Aqui empresa da Record. Mas assim, eu essa questão que você falou, que a gente fica no miúdo, né? Assim, e ao invés de a gente discutir quanto de verdade tem no fato de que a gente pesa muito, e a gente não discute isso, então a questão da idade mínima, professor, de professor, que a gente acha um absurdo. A gente discute só direito, a gente esquece. E aí, nós no plano passamos por isso com o pós-PC. A gente ficou brigando pelo valor da alíquota e nunca quis sentar com o plano para verificar o que podia ser feito para ajustar. Eu não estou falando do sindicato. Mire, não, mas eu fiz a avaliação. Não, o sindicato me pediu para fazer uma análise. Eu estou falando do sindicato, eu estou falando nós, fora do sindicato. Se o sinal quisesse sentar para negociar com o plano, nós íamos bater no sinal. Foi isso que eu escutei. Então, assim, pois é, por isso que eu não estou falando do sindicato, estou falando nós, servidores do banco. Estou falando nós, aposentados. Se algum sindicato fosse defender a retirada do regime especial de professor, ia ser lixado. Nós temos vacas sagradas que a gente não pode mexer. Então, eu acho interessante essa abordagem, né? E acho que a construção dessas teses para brigar, a gente tem que abrir o coração, porque muitas delas poderão continuar sangrando na gente. Ela vai diminuir o tamanho da imagem. É só para fazer dois exemplos clássicos. Um eu já considero clássico. Quem quebrou a GM em 2008? O plano de aposentadoria e o plano de saúde. Tá bem? Tá? Os Correios tiveram um déficit operacional de 1,2 bilhão em 2018. Qual foi o déficit do Postal Saúde? 1 bi. Eu estou dizendo que 1 bi de 1,2 foi para pagar plano de saúde para os empregados. Tem alguma coisa no sistema que dá errado.
Mas peraí, aí vem a seguinte situação. Eu pago, eu tenho uma briga dentro, porque eu sou da Secretaria de Saúde do DF, sou da Vigilância Sanitária. Ah, vão ter plano de saúde. Eu falei, gente, eu sou SUS. Eu tenho que brigar para essa merda funcionar. Eu não quero plano. Eu tenho que brigar para essa porcaria funcionar. Eu falei isso. A gente tem que prestar atenção no nosso alvo. no nosso alvo. O governo está usando todo o histórico, todo o estudo do DIEESE para dizer qual é a renda mínima de sobrevivência. Aí vão chegar lá, não, eu faço um acordo aqui, eu vou garantir o estudo do DIEESE. Aí a esquerda, os sindicatos vão bater no DIEESE? Vão. Nenhuma pergunta, eu deixei vocês todos assim abalados, nem vi. Olha a porta de saída. A porta de saída resolve, desculpa gente, mas a porta de saída resolve o problema da assistência social, do SUS e da Previdência. É que vocês visitaram assim, 7 palmos abaixo. É a única forma. Roberto, essa explanação sua foi especial, mas eu não vi onde ela afetaria os funcionários seletistas das centros. Nada. Nada. E uma reforma, uma situação boa que está vindo aí, é que o Funpresp pede o monopólio e a tendência de todo mundo do Banco Central poder ir para o centro. Montar o plano lá. Visto de fazer um fundão com centros e a CACI, etc., isso não existe, não. Não. Não, porque no tempo do IAPB, IAPTEC e IAPCB, fundiram tudo no INSS. Não, aí é uma determinação. Aposentado, né? Como você pode ser uma decisão da CETES falando assim, olha, eu quero abrir pelo perfil atuarial, eu vou abrir, porque e mesmo sendo da CETES, ele não pode misturar a conta dos cientistas que estão lá dentro com os outros. Ele tem que criar, ele pode fazer e criar uma caixinha, uma segregação. Outro plano. Pode ser plano espelho, mas com outro grupo de pessoas. Ele pode chegar e falar assim, olha, me interessa pegar Banco Central, pegar CVM, me interessa pegar... Ele pode pensar e falar assim, vocês querem vir para cá? Eu estou aberto. Ninguém pode impor a ele recepcionar Ciclano, Beltrano ou Fulano. Não. E as contas são separadíssimas. As contas são separadas. Tanto é que permite, na reforma, permite que isso seja feito no regime próprio de Previdência Social da União. Você pode ter certeza que vai ter, dentro do regime IPPS, vai ter um para juiz, vai ter um para legislativo. Vai. Não, o Ministério Público vai entrar no juiz, você pode ter certeza. Com certeza. Você colocou um ponto que eu até queria te indagar. Porque, assim, quando há essa discussão sobre a Previdência, o regime de Previdência dos servidores públicos, sempre há aquela discussão, especialmente da corporação da magistratura e do legislativo, né? Dizendo o seguinte, olha, são poderes independentes, então o nosso regime tem que ser independente, por exemplo, dos servidores do executivo. E os servidores do executivo, historicamente, são os mais prejudicados. Né? Eles têm um trabalho tão complexo quanto o legislativo e o judiciário, mas a renda deles é menor. Há algum movimento, sinal, para discutir essa questão de modo que se tenha o mesmo critério para o legislativo e para o judiciário? O critério hoje, legalmente, é igual. Tá certo? É igual. Eu dei consultoria, quando fez a prorrogação para migrar para o Funpresp, eu dei consultoria para o pessoal do Tribunal de Justiça aqui do DF. Eu fiquei espantado com o volume de salário deles. Eles conseguem... 400, Não, é um salário médio de 65 mil. Mas eu falei, como é que eles fazem? Não, a gente só comunica com o Ministério da Economia parte do vendimento, a folha de vencimento deles, que é subsídio, parece uma ficha corrida. Parece uma ficha corrida. E isso acaba. Por isso que os magistrados, eles não querem aposentar. Eles querem, porque ao aposentar, a regra é uma linha reta para todo mundo, não pode receber mais que o teto, então para eles tem perda de renda substancial. Tem perda de renda de contra-cheque. Porque o cara que recebe 65 mil não fizer patrimônio, é uma outra abordagem. Então, o que eu vejo é o seguinte, você tem as regras, isso já estão estabelecidos, e o sinal de trabalhado, então vem toda uma linha, porque isso tudo aqui não é pedra de toque, não está dado, porque tem um instrumento determinado por lei, estabelecido na Constituição,
que o sinal vai entrar, a gente já está autorizado, a gente está terminando o estudo, que quem determina o valor da alíquota, o valor de tudo, é a unidade gestora única. A União não tem unidade gestora única. Ela não pega nem as compensações dos estados e municípios de servidores que vem para cá. Então a gente está preparando para arrumar isso, já está tudo certinho para a gente Mas isso quer dizer o quê? que a unidade gestora única, quem dá a última palavra no valor da alíquota progressiva, inclusive a progressiva, e a extraordinária, são os servidores. Por Assembleia? Tem eleição, da mesma forma que o Fumbrecht tem eleição, tem todo um processo para fazer isso. Vai ter que ser criado. Só que tem um problema. Tem uma solicitação num processo, os magistrados pedindo, não se aplica a mim. Sim. Como não se aplica a você? Eles dizem de forma muito clara. Eles dizem de forma muito clara. Eu não vou deixar esse justiça ver minha caixa. Eu participei da CPI da Previdência. Assessorei lá, em nome do Sinal, assessorei a Previdência, a presidência da CPI da Previdência. Relatório aprovado não foi relatório publicado, foi fraudado. Você pega o que foi aprovado e pega o relatório, gente, isso não bate. Tanto que o relatório foi aprovado por unanimidade. Peraí. Tem uma solicitação aprovada, abertura de processo de gestão temerária com todos os ministros da Previdência, do Fernando Henrique até agora, por causa disso aqui. Aí não podemos processar, não. Aí em compensação fala assim, olha, então diz o discurso que as grandes empresas estão devendo, que não estão devendo, aquela lista é falsa, então a gente mantém. Ah, então tá, beleza. Você tira um desses, você mantém esse discurso. Aí, ninguém pensou, eu saí de lá, eu falei assim, acabou. Se fazem isso no Senado, o país é a mesma coisa. A gente está brigando sozinho. E a questão dos fundos, assim, naquela reforma, só poder ter o fundo de previdência um por ente federal. Isso. Agora eu posso ter quantos for em cada ente, não tem problema. Inclusive o banco. Inclusive no caso do Banco Central pode ter uma... Não, inclusive para o banco. O banco ofereceu o fundo. Eu posso criar consórcio público. Tem opção. Ah, não, assim, você pode ter seguradora. Tá? Aí o pessoal fala assim, vamos contra a capitalização. Gente, ele manteve a capitalização. A capitalização está liberada, efetivada, regulamentada para quem acima do teto do regime geral. Não sei, por que eu vou contra a capitalização? É que ela tem que ser bem administrada e é risco. Ah, tudo bem. Quando a Argentina deu default em 2001, o fundo de previdência dos professores da Itália foi a bancarrota. O pessoal ficou sem receber salário. Eu também acho assim, tem que ser... É risco. O brasileiro não vai na Assembleia do gestão, Condomínio, mas assim... vai acompanhar do fundo. A gente tem que estar discutindo, gente. A gente está na fase de transição para discutir o Estado. Tem que criar mecanismos de controle que permitam Não é essa grande condomínio. a verificação. Você vai fazer monitoramento do fundo. Hã? Tô achando demais. Eu concebi previdência, aí fala previdência. Isso aí, não, por favor. Se mostrar aqui, quer dizer, Gente, não cuida, a gente acha que a aposentadoria é um dom natural, uma consequência natural. O que você vai fazer dentro? Mas foi ensinado assim, né? Assim, eu me lembro de pessoas dizendo, a gente tem que ter preparação para a aposentadoria. A gente entra no trabalho e sabe que um dia vai aposentar e que alguém vai pagar essa conta. É cultura Então financeira. assim, a gente está colhendo A nossa omissão. omissão. A nossa omissão. Não é nem que plantamos. Não, não plantou. Colhendo que não plantamos. Tem uma situação, eu lembro, eu fiz 18 anos, a primeira coisa que eu ganhei uma inscrição no concurso, eu fiz 18 anos. Meu pai me deu um manual, uma apostila e me matriculou no curso para fazer o concurso do Banco do Brasil. Para entrar no Banco do Brasil. Sorte que eu não segui. Aí, Eu já me arrependi, porque eu passei no Banco do Brasil e escolhi o Banco Central. Eu pedi demissão. Já estou arrependido. aí o que vem? Você tem toda uma lógica e fala assim, meu filho, que eu tenho 2 irmãos, um é da iniciativa privada, para você ter ideia, meu irmão é engenheiro de sistema da Intel. Cuida de segurança bancária na Europa Oriental, China, não sei o quê. E minha irmã trabalha, é contadora, tem um escritóriozinho dela, faz. Minha família sempre falou assim,
você ganha o que menos ganha na família, mas em compensação você tem uma aposentadoria tranquila, se me enganaram! Uma pergunta, por tudo que foi exposto agora, efetivamente, a única ferramenta de reação dos aposentados do Banco Central contra a diminuição de renda seria a implementação, através desse projeto do Sinal, da unidade gestora. A única forma de reação é essa. É a única saída efetiva. O aposentado tem que abater nas informações dos aposentados que eles só têm essa forma de reação. No momento é essa, não é isso? É, porque como isso libera dinheiro para os estados, você não vai ter ninguém indo contra. Essa é a saída. Mas aí tem que tomar um cuidado, eu falando isso, mas tem que tomar um cuidado danado, porque os aposentados do judiciário e do legislativo não querem unidade gestora única. Entendeu? Não, porque a unidade gestora única vai olhar os contra-cheques deles, vai olhar deles e dos ativos e dos inativos. Então os auxílios paletós, diárias, que não acontecem para o executivo, lá, gente. Mas assim, se identifica as disparidades, estão sendo criados, que existem, que são isso não tem impacto nenhum. Não tem impacto, mas só que estão querendo, só que sim, para a aposentadoria. Uma nova regra não. Vocês podem ficar sossegados que nós vamos ganhar aposentadoria, mas nós vamos ganhar para levar para os aposentados. A Constituição, a própria PEC está proibida. Acabou com isso. Acabou, esse discurso não cabe. Luiz, só uma questão aqui, gente. É a alíquota hoje. Só uma questão. O aposentado paga 11%. Essa alíquota pode chegar até quanto? Hoje, eu ganho 10 mil, pago 11%. Desconto 11%. Pode chegar até quando? 21, a efetiva é 21 é alguma isso não coisa. Ficou claro. Mas isso para quem recebe mais de 39 mil. Para quem recebe mais de 39 mil. No caso do banco, chegaria 16,97. Quase 17. 16,87 ou 97. Efetivo. 16,97 ou 87. Luiz, esse aumento de idade para efeito de aposentadoria pode interferir, alterar, mexer? Gente, eu vou ser bem claro. A última coisa que os aposentados querem, aí de novo botando servidor contra servidor, é que vocês precisem de mais gente aposentada. Vocês têm que fazer, gente, vocês têm que fazer movimento. Se eu fosse aposentado, eu ia fazer, não, tem que aposentar com 35 anos, não, tem que aposentar com 50. Porque tem que ficar ativo, porque se ele for para conta, ele vai contribuir menos. Deixa eu morrer primeiro, depois você aposenta. Tem que falar que está todo bonito, cheio de saúde e que deve continuar trabalhando, né? Eu só estou dizendo que a gente tem. As escolhas não são boas. Porque todo mundo está correndo para aposentar. Eu falei, não, está todo mundo piorando a situação. Mas eu concordo com o aumento da idade para aposentadoria. Sempre defendi isso desde. Eu estava falando aqui, brincando, eu mesmo disso. Eu estava falando brincando aqui, eu falo assim, eu discuto a reforma da Previdência com meu pai é advogado, e aí servidor da Conab. Ele falou assim, vocês estão questionando, eu aposentei ele aposentou com 51 anos de contribuição. Pegou um PDV. Eu falei, só fui embora porque me deram o PDV. Aí eu falei, porque assim, ó, o pessoal tem essa discussão. Eu vou vir trabalhar com balão de oxigênio. Eu falo, mas se você vai ter balão de oxigênio trabalhando, vai ter aposentado também. Dá negócio aqui no banco. Porque o banco vai pagar seu oxigênio. Vai ter trabalho. É conceito de raciocínio. Esse primeiro slide, né, que a gente fica nessas brincadeiras ou comprando essa guerra entre servidor aposentado e servidor ativo, é a manutenção do contrato de trabalho que foi assinado e efetuado. E acho que essa é a briga. Essa é a questão que acaba a briga. Essa é a grande briga. Eu concordo plenamente. Porque se a gente começa a colocar uns contra os outros, mesmo que esteja brincando, tem gente que não tem uma brincadeira, leva a sério. Mas isso não é brincadeira. Discutir aumento de idade para aposentadoria não é brincadeira. Eu concordo com você a questão do contrato de trabalho, mas o que eu estou falando da aposentadoria não é brincadeira. Eu, inclusive, passei por um aumento que eu entrei na regra de transição daquela ela é causa do novo.
Então, ela é causa comum. Eu Então, paguei assim, mais 5 anos. Não, eu tô falando, mas você entrou em 90, você aposentou, é antes de 93. então, Então e você aí- tem um grande conta que está sendo colocado hoje, tem que separar e tem que botar essa conta para o porque a governo gente pagar. precisa se ouvir, né? Se ouvir. Você falou, eu acho que a gente, que é uma questão que acho que vem antes, quando a gente fala de conceito de previdência, qual que é o conceito dessa palavra, né? Mudou, né? Acho que a palestra da doutora Thaís mudou rumos, né? Nessa discussão. Mudou. Então, que a gente não é previdente. A previdência ela foi criada porque a gente precisa, é como se fosse uma obrigação da gente tirar uma parte do nosso salário todo mês para que quando a gente precisar a gente tenha. Porque se isso não for tirado por lei, né? Se não for apartado por lei do nosso salário, ninguém vai fazer isso. E depois as pessoas vão sofrer elas mesmas por isso. Então, essa é uma parte. Eu acho que isso está ligado com a questão do ser humano, que a gente, como eu falo isso muito abertamente, assim, né? Casada com um holandês, que a gente como brasileiro, a gente é uma civilização muito mais nova do que os países europeus. Que eles já passaram por todos esses aprendizados que a gente ainda é bebê, digamos assim, né? Então, o que eu percebo? Está ligado a isso? A nossa falta de cultura de planejamento. Previdência é planejamento. Então, quando a gente